Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, quanto mais a gente explica o verdadeiro problema da Petrobras, mais narrativas mentirosas e entreguistas, inclusive desesperadas, têm aparecido, principalmente de pessoas que apoiam o governo. O governo que é o único culpado por esse preço que está aí, dando continuidade a essa política bandida colocada por Michel Temer de PPI. Outras pessoas que eu considero boas pessoas aqui no YouTube compraram a narrativa entreguista de dizer que se mudar o PPI da Petrobras, a Petrobras vai quebrar. E não é isso que vai acontecer. Porque o PPI nunca foi o problema da Petrobras. E eu posso provar a você com a própria história. A Petrobras, meus irmãos, ela existe desde 1953. Desde a sua fundação, ela nunca teve PPI. Porque esse é um imposto que se cobra de países que não têm petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo, inclusive consegue extrair o petróleo, o barril de petróleo mais barato do mundo, 10 dólares o barril. O que nós não temos por desgovernos como Michel Temer, o próprio PT também, que gastou uma fortuna, desviou muito dinheiro através das refinarias. Olha, vamos construir refinarias e toma o pau a gastar e não terminaram. Esse governo, em vez de entrar e terminar essas refinarias, não, deixou sucatear. E as poucas que tinha, que poderia dar conta sim, se trabalhassem com 100% da capacidade, ele ainda privatiza. Hoje o resultado, como eu já mostrei em outros vídeos, nessas refinarias que foram privatizadas, tanto refinaria como distribuidoras, é onde se tem os combustíveis mais caros, onde se pratica os preços mais caros do país. Porque privatização é isso. Eu vi o Kim, né, do MBL, Movimento Bumbum Livre, e os caras é o tempo todo segurando isso. Eles usam essas crises para vir com essas propostas. É só você ver quem patrocina, quem financia esse movimento, e aí você sabe que é tudo farinha do mesmo saco. É tudo entreguista. O Brasil só pode ser autossuficiente com as suas empresas estratégicas. Ele só pode se desenvolver com suas empresas estratégicas. Então a Petrobras é essencial para o país. É uma empresa que não pode ser privatizada e ela não deveria ser de capital misto. O governo tem dito que ele não pode mexer no PPI, sendo que o outro governo que antecedeu ele, o Michel Temer, foi quem colocou essa política. Ah, mas eu não posso mexer porque senão vai dar prejuízo e não sei o que e não sei o que. Tá pedindo agora uma CPI em cima da empresa. Pra que isso? É pra desgastar a imagem da Petrobras e se desvincular dela. Agora, só sendo analfabeto pra acreditar nisso, porque dos 11 diretores do conselho, 6 é o próprio governo que coloca. Por que 6, Davi? Se são 11 e o governo tem 6, pode colocar 6 lá a hora que ele quiser, que é justamente eles que aplicam a nova política, se o governo mandar, podendo colocar os 6, o governo tem maioria e vai implementar a nova política que ele quiser. É simples assim. Então, para mascarar isso, para fazer de conta, olha, a coisa não é comigo, eu não tenho culpa e ficam me cobrando, incentivar o ódio das pessoas contra a empresa, ele fica usando essa narrativa. Mas se tem que investigar alguém, é ele próprio, porque não quer mexer nesse PPI. A quem ele deve, a quem ele serve. Eu repito aqui o que eu disse. Os nossos argumentos é um só, porque não são baseados em achismo. Tá aí a história, como eu disse, criada em 1953 e nunca usou PPI. E mesmo assim a empresa só crescia. Então por que agora se cobrar um preço justo nos combustíveis baseado no que gasta para tirar ele ali do solo, para refinar, e baseado em um lucro justo para que a empresa possa se desenvolver? No máximo, meus irmãos, gasolina aí a 4, 5 reais, estourando, ia permitir a Petrobras ter um lucro justo, muito bom, continuar se desenvolvendo e ao mesmo tempo permitir que os brasileiros, a classe trabalhadora, possa se alimentar e continuar trabalhando, gerando, ou seja, riqueza real. Enquanto esse governo vagabundo, que tem que ser preso, meus irmãos, a gente não tem que falar aqui só para que esse governo perda as eleições. Depois que ele perder, a luta tem que ser ainda maior, pela prisão dele, para que se investigue e seja provado os crimes que estão aí abafados, porque estando na cadeira de poder, fica difícil provar alguma coisa. A verdade está aqui, ó. Petrobras paga mais de 24 bilhões aos acionistas nesta segunda-feira. O governo receberá 8,8 bilhões. Então ele diz, não, não tenho nada a ver, vai receber 8, já recebeu aliás, certo? 8,8 bilhões. Meu irmão, você tem ideia do que é 1 bilhão, velho? Para você chegar a 1 milhão só, você tem que chegar a 999 mil, mais um, para chegar a 1 milhão. Você já é milionário. Aqui estamos falando de 8 bilhões, certo? Uma coisa que você tem que perceber também é que são 24 bilhões. Então para chegar a 1 bilhão é o quê? 999 milhões mais um para chegar a 1 bi. Aqui são 24 bilhões o dinheiro grosso e 8,8 bilhões para o governo federal. Agora preste atenção.
A maior parte está indo todo para acionista minoritário, que são grandes grupos financeiros que têm ações da nossa empresa. Os banqueiros estão todos aí e eles pegam esse dinheiro sem pagar um centavo de imposto, meu irmão. Diferente de você que paga até por respirar. Esses caras pegam esse montante sem pagar um centavo de imposto. Porque é isso que significa quando ele diz: estou abrindo mão dos impostos. Olha, a gasolina vai ser vendida aqui. Ele está servindo literalmente, meus irmãos, querendo servir a Deus e ao diabo. Por um lado fala uma coisa e faz um teatro de frente às pessoas, e pelo outro, justamente pela ignorância das pessoas que não entendem a situação, quando ele fala em não cobrar imposto, ele está dizendo: olha, eu vou dar o lucro aos acionistas bruto, sem cobrar imposto desses caras. Não pode se vender combustível sem cobrar imposto, isso é um absurdo. Então 24 bilhões, incluindo o lucro dele mesmo, é pago sem um centavo de juro. Isso é só uma parte. Deixa eu continuar aqui com a matéria, que é de 20/6/2022, muito recente. Olha só, a Petrobras paga nessa sexta-feira, dia 20, a primeira parcela da distribuição de 48,5 bilhões em remuneração a acionistas, aprovada no início de maio por seu conselho de administração. Conselho esse, que eu repito, o governo pode colocar 6 dos 11 que estão lá. Então, tudo que acontece com a Petrobras é culpa de Bolsonaro. Se os bolsonaristas não gostam disso, me perdoe, mas é a verdade. O valor bruto distribuído nesta segunda-feira corresponde a dividendos e juros sobre capital próprio, JCP, de 1.857.745 por ação ordinária e preferencial em circulação, com base na posição assinária de 23 de maio de 2022. Dos 24,5 bilhões que serão pagos nesta sexta-feira sem pagar um centavo de imposto, a União receberá 8,85 bilhões. O total destinado para dividendos pela Petrobras no primeiro trimestre de 2022 soma 48,5 bilhões, sendo 17,7 bilhões para a União, União Federal, BNDES e BNDES-PA. Os valores serão pagos em parcelas iguais nos mesmos meses de junho e julho, informa a Petrobras. Eles continuam aqui falando sobre esses pagamentos, e esse é só o primeiro de muitos, até porque a empresa está nadando em rio de dinheiros, e eles continuam apostando na ignorância dos próprios eleitores. Agora, tem um rapaz aqui que eu quero que vocês vejam o vídeo dele. Eu não sei quem é, não conheço, não sei nem o nome. As pessoas me mandam um vídeo e o que eu analiso não é se a pessoa é de esquerda, se é de direita, se é um psicopata, eu não sei. O que me interessa é o que a pessoa está dizendo naquele momento isolada ali. Eu, inclusive, coloquei um padre aqui, dei os parabéns pelo que ele disse, pela coragem dele, na posição dele. Ah, Davi, esse padre é de esquerda. Não me interessa. Eu sigo, não porque eu seja idólatra de homens, mas por reconhecer que o que Enéas dizia é a mais pura verdade. Você não pode fazer um bom governo, você não pode ser patriota com ideologias de esquerda e direita, porque uma trabalha endividando o país e a outra trabalha vendendo os bens do país para pagar a dívida que aquele fez. São dois braços do mesmo sistema. Então eu, como Enéas dizia, não me classifico como esquerda, nem direita, nem centro. Me classifico como patriota. E como patriota eu observo boas propostas para o país, boas explicações, seja do assunto que for. E você, meu irmão, que está aqui, também deve aprender isso. É a única forma de um país melhorar. É preciso você ter leis que protejam o seu Estado, ou seja, um Estado forte, mas ao mesmo tempo essa força tem que ser usada para desenvolver o empresário nacional. O governo tem que ser intervencionista a favor do povo, não contra ele, que é o que a gente vê aqui. Cobra-se menos imposto de quem tem mais, cobra-se menos imposto de uma empresa internacional e arrebenta, como o próprio Paulo Jegue já disse em reunião, nós vamos perder dinheiro ajudando empresas pequenininhas. Empresas pequenininhas, as empresas dos brasileiros, do pequeno, médio, comerciante, esse aí é empresas pequenininhas. Então ele disse, nós vamos perder dinheiro ajudando empresas pequenininhas. Isso o Paulo Jegues falando, mostrei aqui milhares de vezes. Mas nós vamos ganhar dinheiro usando dinheiro público para salvar grandes companhias, como a Ford, por exemplo, que deu um calote bilionário no Brasil. Eu jamais teria um carro da Ford. Empresa vergonhosa. Então eu não teria carro da Ford jamais. Empresa caloteira. Roubou o país e foi embora. Essa é a proposta, essa é a ideia de desenvolvimento de Paulo Jegues. Dar dinheiro para essas empresas, para que eles vão embora do nosso país com o nosso dinheiro. Agora, preste atenção no que esse cara fala aí sobre o PPI, que é uma excelente explicação, que só não entende agora quem não quiser. Vamos conferir juntos. Não é preço de paridade internacional, é preço de paridade
de importação. Cerca de 80% da gasolina e 70% do diesel são refinados em solo nacional, mas mesmo sendo produzidos aqui, eles são vendidos para o mercado interno como se eles fossem produzidos em outros países. E é exatamente por isso que é propagado a ideia do preço de paridade internacional, mas isso é uma mentira descabida. Esses produtos são vendidos para o mercado interno como se fosse de outros países, visando os custos como taxas de importação e de exportação sobre o produto derivado. Então, só para vocês terem uma ideia do absurdo do PPI, nós estamos pagando o mesmo produto sendo criado aqui, a ida e vinda do translado marítimo, todos os impostos de exportação do petróleo cru e importação do derivado. E aí você pode incluir também o seguro dos navios petroleiros. Essa política de preço de importação, ela não faz sentido, tal como tem o objetivo de privatizar setores da Petrobras. Tudo isso está sendo cobrado de nós sem nenhuma necessidade. E o que o Bolsonaro está tentando fazer, colocar a culpa, no ICMS, é de um mau caratismo surreal. O ICMS é o imposto incidido no preço final do combustível e não na composição inicial do preço. Eu quero que vocês saibam que a Petrobras ela já está atuando como se fosse privatizada para para colocar na cabeça de vocês que é preciso privatizar para os preços caírem. Mas na verdade não. Ela já está atuando como se fosse uma empresa privatizada. Ou seja, ou a gente se levanta para ir contra essa privatização, ou então nós pagaremos preços cada vez mais altos e o governo vai continuar se omitindo, dizendo que não é culpa deles. Contra fatos existe argumento, meus irmãos. Isso é fato. O povo realmente se perde por falta de conhecimento. Aqui a gente tenta passar e muitos odeiam quando a gente faz isso. Não, você está atacando o governo. Esse é o pior governo falando em plano econômico. Os outros ainda escondiam, mascaravam porque não tinham esse apoio. Não tinham as redes sociais para passar 24 horas enchendo a cabeça das pessoas de cocô, mentindo para elas. Esse tem essa ferramenta. Então ele está podendo fazer coisas maléficas, destruindo a nação e ainda saindo de bom moço. Porque ele vai e se explica diretamente com o próprio eleitor. Coisas que outros não tinham. E se nós continuarmos acreditando nessas narrativas entreguistas, nessas narrativas mentirosas, meus irmãos, o país vai acabar. É preciso reestatizar urgentemente as nossas empresas e colocar um preço justo em cima desses preços. A própria história prova, como eu já disse e repito, que o PPI não vai quebrar a Petrobras porque até hoje nunca quebrou. Davi, e o prejuízo que ela teve porque ela quase faliu? Já expliquei também. Aquilo foi culpa do Petrolão. A forma como o governo do PT estava administrando ela. Não a política de preço, tá certo? A forma como o PT estava desviando o dinheiro da própria empresa. Esse é o problema. Tem inclusive um livro falando sobre isso. Petroladrões, tá certo? Então vou ficando por aqui, meus irmãos. Contra fatos não há argumento. Fiquem todos com Deus. São 2 vídeos por dia. Um às 7h30 da manhã e outro às 5 da tarde. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos.